Olá a todos vocês que nos assistem. Um ótimo e abençoado dia no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos aqui para mais um breve estudo. Hoje, no livro de Mateus. O conteúdo estudado vem da revista Compromisso da Convenção Batista Brasileira. A nossa lição de hoje é a lição de número 1, que tem como tema o cumprimento da promessa de Deus. Temos os nossos objetivos gerais, que são compreender que Jesus é o Messias e a profecia judaica narrada no Antigo Testamento foi cumprida. E segundo, compreender a importância da genealogia para a cultura judaica. Temos também os nossos objetivos específicos, que são 3. Refletir sobre as estratégias utilizadas por Mateus para apresentar o Rei Jesus. Descrever a importância de saber sobre a sua história de vida. E terceiro, pesquisar alguns textos do Antigo Testamento que falam do cumprimento da promessa de Deus sobre Jesus, o Filho de Deus. Temos também o nosso texto áureo. Nosso texto áureo está em Mateus, capítulo 2, verso 6. Acompanhe a leitura comigo. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Veja que Mateus está citando um texto que foi citado pelo profeta Miqueias há aproximadamente 740 anos antes do nascimento de Jesus. Você pode constatar lá em Miqueias, capítulo 5, verso 2, que Miqueias proferiu isso há aproximadamente 740 anos antes do nascimento de Jesus. Agora, Mateus está citando esse texto. Vamos à introdução da nossa lição de hoje? Estamos iniciando, então, hoje, na PIB de Ponta Grossa, um estudo sobre o Evangelho de Mateus. É importante que conheçamos certos aspectos culturais e raciais contidos nestes escritos. É importante ressaltar o fato de que Mateus escreveu seu evangelho com o propósito de apresentar Jesus como o Filho de Deus. E que a intenção dele no momento era direcionar sua narrativa ao povo escolhido de Deus. Que povo era esse? Os judeus, os quais ansiavam libertar-se do Império Romano, da tirania do Império Romano, os quais conheciam também as profecias sobre o Messias. Por isso ele cita bastante profecia e cita a descendência de Jesus, descendência de Davi, de Abraão. Por isso a ênfase que dá ao reino dos céus, ao reino de Deus. Venha o teu reino, ele cita lá em Mateus 6, 10. Isso tudo para quê? Isso tudo denota a sua preocupação em demonstrar que Jesus é o cumprimento da promessa de Deus ao seu povo. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como sinóticos, evangelhos sinóticos. O que significa sinóticos? Sinótico é uma palavra grega que significa ver em conjunto, ver conjuntamente. Ou seja, é possível que eles tenham tido a mesma fonte, porque os três escreveram sobre os mesmos fatos. Repare que os três descrevem muitos dos mesmos acontecimentos. Mas cada um com o seu jeito, cada um com a sua técnica de fazer narrativa. Mateus
era um publicano. O que é um publicano? Mateus era um coletor de impostos do povo hebreu. Durante a dominação romana, ele foi então indicado para ser um coletor de imposto. Ou seja, ele entendia de contas, mas os publicanos tinham fama de serem corruptos, coisa que não ajudava muito na disseminação do evangelho por Mateus, porque Mateus era tido como um ladrão, alguém que cobrava imposto acima daquilo que era ordenado por Roma para se beneficiar, para ficar rico. Mateus foi uma pessoa com bom conhecimento, vamos dizer assim, que ele tinha um grande conhecimento e que narra para os judeus a chegada do reino de Deus, começando pela genealogia, fato que era fundamental nessa cultura, diferente dos sinóticos Marcos e Lucas, que, como não escreviam diretamente para os judeus, mas sim aos gentios, não se preocuparam com essa narrativa da genealogia. Não se preocuparam em indicar minuciosamente a genealogia. Porque para os gentios, essa cultura genealógica pouco interessava. Mas Mateus não. Mateus foi cuidadoso em ordenar a sua genealogia. Mateus foi uma pessoa que procurou, ao longo do estudo, priorizar a genealogia, priorizar as profecias que convergiam no nascimento de Jesus. Mateus apresenta um cenário com grandes dicas para viver neste mundo em constante transformação. Que dica é essa? Obedecer às regras do reino. Vamos entrar no nosso estudo propriamente dito a respeito do Evangelho de Mateus. O nosso primeiro ponto fala da genealogia de Jesus. E já vamos entrar justamente na genealogia de Jesus. Mateus 1, 1 a 17. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus 1, 1. É logo o primeiro versículo do Evangelho de Mateus, falando já que ele é descendente de Davi e descendente de Abraão. Meus amados, se uma das intenções de Mateus era mostrar que Jesus Cristo era o legítimo herdeiro do trono de Davi e descendente de Abraão, a fim de provar o cumprimento das profecias messiânicas, ele não poderia iniciar seu evangelho de outra forma que não citando a genealogia de Jesus. Pois para os judeus, saber a descendência de um judeu, saber a descendência dele, tornou-se tão importante para eles, que no livro de Neemias, vemos no capítulo 7, versos 63 a 64, alguns levitas sendo retirados do ofício de sacerdócio, porque não puderam provar sua genealogia. Veja até que ponto chegava a importância da genealogia, que alguns judeus foram retirados, deixaram de ser sacerdotes porque não conseguiram provar a sua genealogia. Por esse motivo, Mateus inicia seu texto convergindo a genealogia de Jesus em Davi e Abraão, passando a explicar em pormenores as gerações para provar que Jesus era descendente de Davi e de Abraão. Portanto, legítimo alvo das profecias messiânicas. Por que isso? Porque, como já disse, os judeus conheciam as profecias de que o Messias viria da linhagem do maior rei de Israel. E que nasceria aonde? Nasceria em Belém, cidade natal desse rei Davi. Davi foi o maior rei de Israel. Desta forma,
Mateus começa a sua explicação partindo de Abraão e termina em Jesus Cristo. Vamos estudar então o capítulo 1, do 2 ao 17, já que citamos aí o primeiro versículo e comentamos a respeito dele. Mateus ordena as gerações de Abraão até Jesus, dividindo-as em 3 seções. Os versículos de 2 a 6 vão de Abraão até o rei Davi. Dos versículos 6 a 11, de Davi ao exílio na Babilônia. E os versículos de 12 a 16, da Babilônia a José, esposo de Maria. Destacando aí 14 gerações de cada vez. Esse número 14 não retrata a totalidade das gerações, pois notamos que alguns nomes foram aqui ocultados. Exemplo, Acasias, Joás, Josias e outros. E por que será que Mateus usou essa estratégia? Por que será que Mateus dividiu as 3 seções de gerações em 14 cada uma? 14 gerações de cada vez. Esse número 14 não retrata a totalidade, não. Mas ele usou essa estratégia porque para o judeu o número 7 era e ainda é um número perfeito. Esse número passou até a ser usado por nós, gentios, como um número perfeito. E 2 vezes 7 serviria então para confirmar essa perfeição. Em outras palavras, Mateus está dizendo que Jesus é o alvo mais que perfeito das profecias messiânicas. Um fato intrigante nessa genealogia de Jesus é a inclusão de 4 mulheres cuja a reputação, principalmente naquela época cultural, era bastante comprometedora de caráter. A primeira é Tamar, a injustiçada, que engravidou do próprio sogro. Logo, era acusada de incesto. Era para estar na linhagem de Jesus? Depois vem Raabe, uma estrangeira. E além de estrangeira, prostituta. Depois, Ruth, também uma estrangeira. E por último, a mulher de Urias, Batseba, com quem Davi adulterou, e daí nasceu Salomão. Eu pergunto, essas mulheres deveriam estar na linhagem de Jesus, na nossa lógica, na lógica humana? Logicamente que elas, de maneira alguma, foram incluídas nessa linhagem para denegrir o caráter de Jesus, mas sim para exaltar a sua maravilhosa graça, a sua maravilhosa misericórdia e missão de Salvador aos que se arrependem. Porém, algo mais significativo ainda é o fato das 2 estrangeiras. As 2 estrangeiras, que significa que o Evangelho é realmente a boa nova e não é exclusividade dos judeus. O Evangelho, sendo a boa nova, não é apenas para os judeus, mas também a nós, os gentios. Que maravilha de Deus! Que maravilha de Deus! Finalmente, a 5ª mulher na linhagem da genealogia de Jesus. Quem é a 5ª mulher? É Maria. É importante salientarmos que, do versículo 2 ao versículo 16, em todas as gerações está frisado que o homem gerou o seu descendente. O homem gerou o filho na mulher. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e assim segue até o José, esposo de Maria. Mas justamente nele, a palavra gerou é substituída por nasceu. Porque Jesus não foi gerado por ele. Com isso, Mateus protege a profecia
de um nascimento físico, humano, porém virginal. Jesus veio em carne e osso, nasceu como nasce todas as pessoas, como nasce todo ser humano, porém ele não foi gerado por um homem. E também a sua mãe era virgem. Jesus não foi gerado por José, mas nasceu da Virgem Maria. Embora, logicamente, ela não tenha permanecido virgem após o seu nascimento, uma vez que as Escrituras provam para nós que ela teve outros filhos, os quais foram, desta vez, gerados por José, diferente de Jesus, que não foi gerado por José. Ele nasceu de Maria, mas não foi gerado por José. Nosso ponto 2 da revista fala do nascimento de Jesus. Mateus 1, 18 até o capítulo 2, 18. Portanto, olha o que diz Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Observem, Maria foi a mulher escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Agora, preste bastante atenção nas circunstâncias. Uma jovem noiva com casamento marcado, numa cultura em que o adultério era punido com a morte por apedrejamento. Ela recebe do anjo a notícia de que estava grávida, sem ter tido relações com ninguém, e que a criança em seu ventre foi gerada pelo Espírito Santo e seria o Salvador do mundo. Você tem dúvida de quanto a cabeça dessa jovem se conturbou? Como ela explicaria? O que iriam dizer dela? O que diria ao seu noivo? Um casamento acabado antes mesmo de acontecer, antes mesmo de começar. Só havia ali a promessa de casamento, embora o casamento estivesse marcado. E naquela cultura, ela morreria. É possível que essas e outras perguntas tenham vindo à sua mente. Natural para qualquer mulher, principalmente naquela cultura e época. Porém, depois da conversa com o anjo, Maria entendeu a sua missão. Ela entendeu o que lhe estava sendo confiado. E ela aceitou o desafio, mesmo sabendo que seu caráter estava em jogo. A atitude de José em querer deixar Maria foi uma relação natural com o homem. Eu penso que quase, se não todos, mas a maioria dos homens agiriam dessa forma, em querer deixar Maria, logo deixaria Maria. Mas pensar em deixá-la sem difamá-la mostra um caráter louvável. Um caráter louvável diante dos homens, mas principalmente diante de Deus. Pois a primeira coisa que vem à mente de um homem, nesse caso, é a vingança. Pois a vingança é outra reação natural do homem. Maria poderia ser apedrejada, mas isso nem se cogitou na mente de José. José queria deixá-la em secreto. Então Deus novamente intervenciona para que José, além de aceitar Maria, gozasse de paz no seu coração. Paz interior. Meus irmãos, paz é muito mais importante que a razão. Paz é muito mais importante que a razão. Quer um exemplo simples, um exemplo prático? Já que estamos falando de cônjuge, José e Maria,
Quando você discute com o seu cônjuge, às vezes você tem razão. Você sabe que tem razão. Mas se você começa a expor essa razão, isso vai gerar um atrito maior. Dependendo do momento, você vai até conseguir mostrar que você tem razão. Mas será que isso trará paz no relacionamento? Às vezes não. Às vezes não. Às vezes é melhor a gente aceitar, é melhor a gente deixar para lá, do que querer provar que temos razão. Porque às vezes nós conseguimos a razão, mas perdemos a nossa paz. Por isso a paz é muito mais importante que a razão. Nem sempre a razão está junto com a paz. Então a gente deve pesar numa balança o que fica melhor naquele momento. E se tiver que escolher por um ou outro, escolha pela paz. José teve oportunidades de sobra para difamar Maria, fazendo aqui um parênteses, né? José ele teve oportunidade de sobra para difamar Maria e sair fora. Difamar Maria e sair fora, mas não agiu assim. Diferente de Adão, que a primeira coisa que fez foi culpar não só Eva. Ele não culpou só Eva, ele culpou a Eva e culpou também Deus. Ele tirou o corpo dele fora e de uma só vez, de uma só tacada, com apenas uma frase, ele tirou o corpo fora e culpou Eva e Deus. Quando disse, a mulher que tu me deste, quando ele diz, a mulher que tu me destes, ele está tirando o corpo dele fora, colocando a culpa em Eva e colocando a culpa em Deus. Né? Por isso que a gente costuma dizer a síndrome de Eva, a síndrome de Adão, porque nem ela assumiu também. Ela disse que foi a cobra. Duas reações masculinas diferentes, que precisam ser analisadas e consideradas, a de Adão e a de José. Mas não é o assunto da nossa aula hoje. Vamos voltar ao nascimento de Jesus, que é o nosso foco aqui na nossa aula. Então, voltando ao nascimento de Jesus, um anjo aparece a José e lhe comunica que Maria não errou, mas é o próprio Deus contemplando-a como a mãe do Salvador do mundo. Não havia nada de errado com ela. José compreendeu. José compreendeu e aceitou essa situação de tal forma que foi capaz de conviver com Maria até o nascimento de Jesus, sem ter relações com ela. Consegue ver o tamanho dessa dignidade? O tamanho desse controle? O tamanho desse homem de Deus? Assim se cumpriu a profecia do nascimento virginal de Jesus, pois Maria foi virgem até o menino nascer. Mateus faz questão de afirmar no capítulo 1, verso 22 e 23, que tudo isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías disse há 738 anos, aproximadamente 738 anos antes de Cristo. Você vê lá em Isaías 7,14. Veja a grandiosidade dessa história. Toda ela é dirigida por Deus, que detalha os acontecimentos com séculos de antecedência. Nosso Deus é maravilhoso. Pensa em todos os detalhes. Traçou esses detalhes com muita antecedência, com séculos de antecedência. Traçou tudo como deveria acontecer. Outro fato interessante, o profeta Miqueias, no capítulo 5, 2, como já falamos anteriormente, há aproximadamente 740 anos antes de Cristo, profetizou que Jesus nasceria onde? Jesus nasceria em Belém da Judéia. Veja, e tu, Belém Efrata, pequena demais para
figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O rei seria eterno, não tem começo e não tem fim. Mas José e Maria moravam em Nazaré. Nazaré ficava aonde? Na Galileia, bem distante, né? Bem distante, na Galileia. E já estava próximo do nascimento de Jesus. Porém, Deus é o dono da história e providenciou para que o Império Romano determinasse um alistamento de todo o povo, impondo a José e Maria que fossem de Nazaré para Belém, fazendo com que o nosso rei não nascesse num palácio, mas numa manjedoura perto de animais, e que a profecia do local de nascimento se cumprisse. Jesus nasceria então em Belém da Judéia. O rei Herodes, não querendo competidores para seu trono, tentou matar Jesus. Mas suas ordens foram desobedecidas pelos magos, que Deus alertou mediante sonho, para que eles não voltassem ao rei e lhe contassem onde estava o menino. E com isso, Herodes não conseguiu seu intento de matar Jesus. Imagine a ira desse rei, tendo sido passado a perna pelos magos. Herodes decretou a morte de todos os meninos de 2 anos para baixo. Mas pela obediência de José a Deus, que avisou em sonho, Jesus foi salvo, indo para o Egito e permanecendo lá até a morte de Herodes. Jesus providencia tudo. Quando você está em obediência a Deus, Deus está providenciando os acontecimentos na sua vida. Nosso ponto 3 da revista fala da volta da família para Nazaré. Mateus 2, 19 a 23. E do Egito chamei o meu filho. Oséias 11, 1. Traz para nós a profecia de que Jesus seria chamado do Egito. Mas existe ainda uma outra profecia que vamos comentar mais adiante, mas vou citar aqui o versículo onde está, e a profecia. E diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Preste atenção nesse nome. Cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. E edificará o templo do Senhor. Quando Herodes morreu, e não havendo internet, né, como nós temos hoje, para propagar a notícia, quase que em tempo real, como é hoje, Deus providenciou um anjo para, em sonho, ordenar que José pegasse o menino e a sua mãe e voltasse para Israel, sendo alertado ainda para não ficar na Judéia, pois o filho de Herodes, Arquelau, governava a Judéia em lugar de seu pai. Os sonhos eram a internet de Deus ao seu povo naquela época, né? Ele, quando queria mostrar alguma coisa para alguém, ele usava os sonhos. Ainda não havia chegado a notícia que Herodes havia morrido, mas Deus já estava avisando a José que Herodes havia morrido e que era para José voltar para Israel, mas não ficar na Judéia, porque o filho Arquelau estava governando a Judéia. José, sensível à voz de Deus, assim obedeceu, voltando para Israel, mas foi para a cidade de Nazaré, na região da Galileia. Cidade não mencionada no Antigo Testamento, em virtude da sua pouca importância, conforme nos induz João 1,46, que cita quando Filipe falou sobre Jesus de Nazaré. E Natanael perguntou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
O preconceito com pessoas de determinadas cidades e regiões era forte naquele tempo e não deixou de existir até hoje, né? Nazaré era uma cidade da qual as pessoas tinham vergonha de dizer que nasceram lá. Mesmo assim, Deus encaminha a família para esse local onde Jesus passa a sua infância e adolescência, para assim ser chamado de Jesus de Nazaré e se cumprir o que Mateus cita no capítulo 2, verso 23. Ele será chamado Nazareno. Contudo, isso não ocorre por Jesus ter nascido lá, ter nascido em Nazaré, mas por ser ele rei, ter como sobrenome uma cidade insignificante, vivido em humildade, mas ainda assim ser o renovo. Veja novamente aqui o nome, o renovo tão aguardado e mencionado pelos profetas Isaías 11:1, você pode confirmar, Isaías 11:1, Isaías 4:2, Jeremias 23:5, Jeremias 3:15 e Zacarias 3:8 e 6:12. Ele é o renovo. Jesus, como bem citado em Mateus 2:23, tem como sobrenome de Nazaré, não por ter nascido ou vivido lá, mas pelo fato da cidade ter sido tão insignificante que nem no Antigo Testamento foi ela citada. Mas isso só faz do Rei dos Reis a fonte da humildade e também do renovo, pois Jesus tornou Nazaré tão conhecida, não só naquele tempo, mas eternamente. Sendo desta forma, o renovo que com humildade edificou o que de mais precioso cada ser humano pode possuir. O que é que de mais precioso cada um de nós pode possuir? O templo de Deus dentro de si. Eu e você, hoje, podemos ser o templo do Espírito Santo de Deus, porque um dia Jesus nos renovou, um dia Jesus nos resgatou. Concluindo a nossa lição, como término da nossa lição, nós podemos dizer que nesta lição nós constatamos que as profecias sobre o nascimento de Jesus foram todas cumpridas ao pé da letra, ou seja, foram todas integralmente cumpridas. Entendemos a importância da genealogia citada por Mateus a fim de comprovar o cumprimento das profecias em Jesus. Jesus foi o alvo das profecias. Jesus é o alvo das profecias sobre o nascimento do Messias. Entendemos a grandiosidade de mulheres como Tamar, Raabe, Ruth e Batseba nessa genealogia. E, por fim, entendemos mais uma vez que Deus é o dono da história. O nome Jesus significa Salvador. Vem do hebraico Josué, que significa Jeová. Jeová é salvação. Mas Jesus, o filho de Maria, chamava-se Jesus Cristo. O termo Cristo quer dizer ungido. No hebraico e no grego, Messias. Portanto, Jesus é o nome humano, mas Cristo é o Messias, o ungido, o rei nascido em Belém. Era um homem judeu, mas também o Filho de Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A minha pergunta para vocês, aliás, a minha pergunta para todos nós, né? Todos nós devemos refletir sobre isso. Que lugar nós temos dado a esse Rei dos Reis em nossas vidas? Como você vê a atitude de José como marido e pai? Será que nós conseguimos ter essa mesma atitude? Como você vê Maria como mulher e mãe do Salvador?
Que Deus continue nos dando forças para continuar nossa missão nesses tempos tão difíceis, nesses tempos de esfriamento da fé. Não podemos nos esquecer que isso também foi profetizado. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Como está o seu amor por Deus? Como está o seu amor por Jesus? Será que não tem esfriado? Acompanhe as nossas demais lições a respeito do Evangelho de Mateus. Essa foi uma introdução, foi uma aula introdutória sobre o Evangelho que iremos estudar no decorrer desses 3 meses. Que Deus abençoe e esteja sempre atento aos acontecimentos que estão ocorrendo no mundo. Não se deixe levar por falsas profecias. Amém.